Olá, eu sou Mariana De Bastiani, estudante do segundo ano do curso de Medicina e ligante da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da UFSC. Hoje vou apresentar para vocês a vascularização do sistema nervoso central. Nosso roteiro de aula é bem simples. Vamos começar pela vascularização arterial do sistema nervoso central, passando pela vascularização venosa e terminando na barreira hematoencefálica. A vascularização arterial é composta de dois sistemas, um anterior, o carotídeo, e um posterior, o vertebral. O sistema carotídeo vem da carótida comum, que próximo ao ângulo da mandíbula se divide em externa, que vai seguir para irrigar a face, e interna, que vai adentrar o osso temporal para compor a circulação arterial do sistema nervoso central. Ela vai entrar pelo canal carótico, perfurando a parte petrosa do osso temporal. Didaticamente, ela é dividida, então, em três partes. A parte petrosa, que forma o sifão carotídeo no seio cavernoso. A cavernosa e a cerebral. A parte cerebral é a parte que tem as divisões terminais, a artéria cerebral média e a anterior, e também emite a artéria corióidea e oftálmica, que vai adentrar no canal óptico lateral ao nervo óptico. Vendo agora o sistema de irrigação posterior do sistema nervoso central, o sistema vértebro-basilar. Ele vai sair do tronco braquiocefálico e, na parte cervical da coluna, vai adentrar nos forames transversos das vértebras cervicais. Adentra o crânio, então, pelo forame magno, formando depois a artéria basilar. Sobre a vascularização medular. Ela vai percorrer toda a coluna vertebral com três artérias principais. As artérias espinais posteriores, direita e esquerda, e também a artéria espinal anterior. Essa artéria espinal anterior, ela vai se anastomosar próximo da ponte com as artérias vertebrais, culminando na artéria basilar da ponte. A medula também vai receber ramos locais com muitas anastomoses, formando principalmente as artérias radiculares. Geralmente, uma das artérias radiculares anteriores é dominante perante as outras em calibre, e é chamada de artéria radicular anterior magna ou artéria de Adam-Kievitz. A artéria basilar, parte do sistema vértebro-basilar, é formada, como eu já expliquei, pela união das artérias vertebrais. O primeiro ramo que ela dá são as artérias cerebelares inferiores, posterior e anterior. Logo acima, tem a artéria do labirinto e, após, as cerebelares superiores. Bem na área da ponte, temos também as artérias pontinas. As ramificações finais da artéria basilar são as artérias cerebrais posteriores, direita e esquerda. Aqui conseguimos ver em uma peça anatômica as artérias vertebrais, formando a artéria basilar. Saindo dela, nós conseguimos verificar a artéria cerebelar anterior e inferior, a artéria cerebelar superior e então a basilar, terminando nas suas ramificações, que são as cerebrais posteriores, direita e esquerda. É bem importante saber identificar as três artérias principais que fazem a vascularização do cerebelo. O nome delas é referente à sua posição anatômica e à parte do cerebelo que elas vascularizam. A artéria cerebelar posterior e inferior supre o lobo flóculo nodular e parte posterior, se estendendo por toda a porção posterior do cerebelo. A inferior anterior passa pela fissura primária, irrigando a parte anterior. E a cerebelar superior percorre a parte de cima do cerebelo, ou seja, principalmente o lobo anterior. Mas como é que esses sistemas, o vértebro basilar e o carotídeo, se unem? Eles se unem numa grande aranha peluda que abraça o quiasma óptico. Brincadeiras à parte, o nome dessa estrutura é o polígono de Willis, ou círculo arterial do cérebro. Então, aqui nós temos o polígono de Willis, que é onde esses dois sistemas se unem. Essa anastomose, entretanto, ela é apenas potencial,
porque não existe passagem significativa de sangue de um sistema para o outro, assim como não tem essa troca entre metade direita e esquerda do cérebro. Ele pode parecer um pouco complexo, esse polígono de Willis, mas cada artéria tem um nome de acordo com a sua posição. Temos, então, a partir da artéria basilar, a artéria cerebral posterior, que se comunica com a artéria cerebral média pela artéria comunicante posterior. A artéria cerebral média e anterior são ramos da carótida interna. Por fim, a artéria cerebral anterior direita e esquerda vai ter uma comunicação direita-esquerda pela artéria comunicante anterior. Quando formos ver essas estruturas, então, na peça anatômica, existem duas formas. Geralmente a forma dissecada, que a gente consegue verificar bem, então, né, aqui, as artérias vertebrais se unindo para formar a basilar, a artéria cerebral posterior, a cerebral média anterior, a comunicante anterior e a comunicante posterior, assim como alguns outros ramos. E a outra forma, então, de nós enxergarmos isso é numa peça anatômica inteira, que elas vão estar circundando o quiasma óptico. E apesar de não ser tão claro quanto no desenho, a gente ainda consegue identificar essas artérias pela posição que elas estão. Temos aqui, então, novamente, a artéria basilar, sendo dela as cerebrais posteriores. Aqui a gente vai ter a carótida interna, saindo dela cerebral anterior e média. Unindo as duas anteriores, conseguimos ver aqui bem pequenininho a artéria comunicante anterior. A comunicante posterior ela vai estar mais profunda, então a gente não vai conseguir enxergar ela nessa peça. Então, passando para as artérias principais que irrigam o nosso córtex cerebral. Começamos então pelo ramo da carótida interna, a artéria cerebral média. Ela percorre sulco lateral, ou sulco de Sylvius, e vai vascularizar quase toda a parte dorsolateral do córtex cerebral, tendo como territórios importantes a área primária motora e somestésica e também o centro da fala. Digamos então que existe uma obstrução nessa artéria, causando um AVE, acidente vascular encefálico. Quais sintomas que poderíamos esperar? Pelo território de irrigação, então, poderíamos ter a paralisia e diminuição da sensibilidade no lado oposto do corpo, menos no membro inferior, mas nós já vamos ver sobre isso. E também poderíamos esperar distúrbios de linguagem. A artéria cerebral média também vai ter ramos centrais muito importantes, que são as artérias lentículo-estriadas. Elas vascularizam os núcleos da base, principalmente o corpo estriado e a cápsula interna. A artéria cerebral anterior é o outro ramo da carótida interna. Ela se curva em torno do corpo caloso, cobrindo a face medial de cada hemisfério. E ela também vai cobrir uma parte da face dorsolateral superior. Aqui na peça anatômica, a gente consegue identificar toda essa área que a artéria cerebral anterior vasculariza. Vendo aqui, ela dá a volta no joelho do corpo caloso. Se pensássemos, então, num possível AVE nessa área, quais sintomas que teríamos? Provavelmente, uma paralisia e diminuição da sensibilidade do membro inferior do lado oposto, pois é nessa porção alta dos giros pré e pós-central que temos a correspondência cortical dos membros inferiores. Por fim, temos a artéria cerebral posterior, originada diretamente da basilar. Ela é mais posterior e inferior no córtex cerebral, suprindo então a parte inferior do lobo temporal e o lobo occipital. Logo, se tivéssemos um acidente vascular encefálico nessa artéria, provavelmente teríamos sintomas de cegueira em pelo menos uma parte do campo visual. Terminada a vascularização arterial, a venosa é fichinha. As veias do encéfalo não acompanham as artérias, sendo também maiores e mais calibrosas. Existe o sistema venoso superficial e profundo, sendo eles conectados por muitas anastomoses.
O sistema venoso superficial é uma grande anastomose que forma as veias cerebrais superficiais que vão drenar para os seios da dura mater. A face medial e parte superior do córtex dorsolateral drena para o seio sagital superior. A parte inferior de cada hemisfério vai drenar para o seio cavernoso. Existem 3 grandes veias que se destacam. A cerebral média superficial, que vai percorrer o sulco lateral e terminar no seio cavernoso. A veia de Trollard, que vai unir o seio sagital superior à veia cerebral média. E a veia de Labé, que une o seio transverso à veia cerebral média. O sistema venoso profundo vai drenar a matéria branca do cérebro, assim como o diencéfalo e os núcleos da base. A veia mais importante é aqui, a veia cerebral magna ou de Galeno, que desemboca diretamente no seio reto. Os seios da dura mater são quem vai fazer a drenagem final. Eles vão convergir para a convergência dos seios, passando para o seio transverso, para o sigmoide e, por fim, para a veia jugular. O que é importante lembrar também é que essas veias jugulares elas vão drenar para a veia braquiocefálica, para onde também vai drenar as veias vertebrais. A medula, então, ela vai ter uma vascularização venosa feita principalmente de veias espinais. Nosso último tópico, a barreira hematoencefálica. Ela vai estar nos capilares do sistema nervoso central e é formada pelo endotélio, pela membrana basal e pelos podócitos diastrócitos, que cobrem quase todo o vaso sanguíneo. E ela vai ter, então, a função de regular a passagem de substâncias do sangue para o tecido nervoso. Muito obrigada a todos, espero que tenham um bom proveito dessa aula e boa sorte!